Meus caros, vamos falando aqui desse caso do Henri Borel, a criança que foi violentada até a morte pelo padrasto dos infernos e pela mãe drasta ou mãe malévola que consentiu com tudo em troca de grana. Dizem as primeiras informações que ela ganhava uma quantia irrisória e, ao estar com o senhor vereador, estando num alto escalão de cargos ou num maior cargo, ganhava no patamar de 16 mil reais. Em troca, deu seu filho para ser abusado, molestado, violentado por esse bandido, crápula, sociopata, psicopata, vagabundo, que deveria merecer o mesmo tratamento. Esse caso emblemático merece sim a atenção dos próprios parlamentares sérios, que são poucos, para criar uma legislação mais forte no combate a propriamente maus tratos às crianças e também ao abuso de crianças. Que coisa mais lamentável, mais vergonhosa. O Brasil mesmo é o país da impunidade, ainda sai ele e ela naquela cara mais de sonsos, de sem vergonhas, como se nada tivesse acontecido. Tem a pachorra, a cara de pau, de sair incólumes, pelo menos aparentemente, no sentido de não sofrer, e também de não terem também algumas agressões, haja vista que eles têm os privilégios dos cargos, no caso até esse padrasto que é vereador, e agora com toda certeza vai tentar de alguma forma se escapar, lembrando que vai continuar como vereador, recebendo a remuneração, estando preso. Um caso bárbaro desse era para que esse marginal, no mínimo, fosse tirado do cargo. O Partido Solidariedade diz que já afastou ele. Grandes coisas. Vamos ver o que os edis, os demais vereadores, vão fazer nesse caso. Que é caso, sim, de impeachment. É caso, sim, de... não é só afastamento, mas removida por completo, se é que existe a palavra, de remoção por completo do sujeito. Que exemplo esse camarada dá para a sociedade, não é só para o Rio, mas para a sociedade brasileira no geral, que o crime compensa, que basta ser vereador, que eu posso fazer qualquer coisa, que basta eu ser político, que eu posso matar, abusar, violentar quem eu quero. É lamentável se não tiver uma punição rígida para esse sujeito, para que sirva de lição para os demais, que não são mais do que ninguém, que não tem que ter nenhum privilégio. Quem tem que ter privilégio são os honestos, os sinceros, e não esses tipos de pessoas. Vamos aqui às informações, são tantas coisas, gente, digerir isso aqui não é fácil. Doméstica e babá de Henri Borel mentiram em depoimento de polícia. Não resta a menor dúvida sobre a autoria do crime, diz delegado, sobre a morte do menino Henri. Não resta nenhuma dúvida. Babá de Henri Borel será ouvida pela polícia nos próximos dias. Novamente. Aqui nós vamos falar de tudo isso. Saiba quem é Monique Medeiros, presa pela morte do próprio filho. Casal Nardone aqui configurado. Por mensagens, babá narrou em tempo real a mãe de Henri tortura do menino pelo doutor do diabo. Pai de Henri conta que mãe disse que mataria se descobrisse que o doutor do diabo machucava o filho, mas na realidade ela consentiu. Mãe de Henri recebeu voz de prisão com frieza, em silêncio e sem chorar. Sociopata, rameira.
Tribunal de Contas do Rio de Janeiro exonera Monique Medeiros, mãe de Henri Borel. Ah, ainda bem, tem que exonerar mesmo. Criminosa não tem que receber nada. Coisa de doido, né? E olha só, segundo o que eu ouvi, esta mãe do Henri, quando praticamente logo ele foi sepultado, ela foi para um salão de beleza. Nem se importou com a morte da criança. Que mãe desnaturada. Que mãe dos infernos também. Pobre coitado do pai, do Henri, que não acreditou no que o menino dizia. Não acreditou naquilo que ele fez antes de ir para o matadouro, assim como um boi vai, sem saber. Chegou a ter uma crise nervosa ao ponto de vomitar, ao ponto de negar com as vísceras, negar, dizer não para aquele lugar, negar, dizer que não queria mais ir para aquele ambiente hostil, de abuso, de violência e outras coisas mais, que só Deus é quem sabe, mas, contudo, todavia, a justiça vai apurar. Inclusive, a justiça está utilizando um equipamento parecido ao que os que trabalhavam na Lava Jato utilizaram. Uma tecnologia de Israel que você consegue detectar informações, mensagens, mesmo depois delas apagadas, no celular, aonde for. Bom, vamos aqui à fala do próprio delegado. Que coisa, não? Delegado Henrique Damasceno, responsável pela investigação da morte do menino, afirmou nesta quinta-feira, dia 8 de abril, ter certeza de que o senhor vereador foi autor das agressões que mataram o menino e que a mãe dele, Monique, foi conivente. O casal foi preso na casa de parente de Monique, em Bangu. E tem que ir para Bangu mesmo. Só que é a penitenciária. De acordo com o Damasceno, a investigação ainda não foi encerrada, mas já há provas muito fortes, muito convincentes a respeito de toda essa dinâmica e da participação de cada um deles. Aliás, tem que averiguar se não havia abuso sexual, que seria o crime de quê? De pedofilia. E esse sujeito, esse doutor do inferno, ele fazia esses abusos com outros filhos de outras namoradas que ele teve. As declarações do delegado foram dadas em entrevista coletiva da Polícia Civil e do Ministério Público após investigações que resultaram na prisão de Monique Medeiros. O delegado não viu ameaças de Jairo, a mãe de Henri. Com bastante sinceridade, não é isso que percebi, que ela tenha sido ameaçada. Talvez é a alegação dela para não dedurar os abusos da criança. Ela teve inúmeros momentos que ela poderia ter falado conosco. O depoimento foi bastante longo. E ela mostrou-se bastante à vontade em vários pontos. O delegado disse que jamais teria pedido a prisão da mulher se imaginasse minimamente qualquer possibilidade de coação nesse tipo de circunstância. A mãe e o padrasto de Henri, morto com sinais de violência no começo de março, dia 8, inclusive, de março, se não me equivoco, fazendo um mês, portanto, logo eles foram presos, o casal assassino, foram presos então por homicídio duplamente qualificado, por tentar atrapalhar as investigações do caso e por ameaçar testemunhas para combinar versões. Na realidade, foram presos por crime, ainda não tem a sentença. Eles foram presos temporariamente, principalmente por tentar atrapalhar as investigações, que é o que enseja, que possibilita a decretação da prisão temporária. Pois nós temos a outra prisão, que é a preventiva, que é por tempo indeterminado, que pode arrastar desde o início do processo, na fase administrativa, na polícia, até o final, ou até a sentença no primeiro grau,
e até em outros graus, sentença processual penal, ok? Como revelado pela polícia, uma conversa por mensagem de WhatsApp entre a mãe da criança e a babá mostrou que Henry foi agredido pelo padrasto semanas antes de morrer. O diálogo também mostrou que Monique sabia da agressão sofrida no dia 12 de fevereiro. Ainda de acordo com o delegado, a mãe só não se omitiu, como também protegeu o namorado. Ela estava em sede policial, em depoimento, por mais de 4 horas, apresentando uma declaração mentirosa, protegendo o assassino do próprio filho. Não há a menor dúvida que ela não só omitiu, quando a lei exigia que ela deveria fazer, relatar o crime, como também concordou com esse resultado. O promotor do Rio de Janeiro, Marcos Cac, afirmou que a hipótese do acidente definida pela mãe de Henry para a morte do menino foi descartada na investigação. Essa certeza veio vindo ao longo da investigação. A gente colheu uma série de depoimentos contraditórios que contrariaram a verdade. Evoluindo essa investigação, a gente conseguiu constatar que a hipótese de acidente, portanto, era descartada. Que coisa terrível. Morte de Henry. Pai entrega Henry para ex Monique às 19 horas, 7 de março de domingo. Henry é levado pela mãe a uma padaria no condomínio. Tem fotos comprovando isso. Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Monique e o Jairo sobem para o apartamento às 19 horas e 40 minutos. Já no dia 8 de março, segunda-feira, 20 horas, Monique bota o filho para dormir no quarto do casal e começa a assistir uma série com Jairinho na sala. Nas 4 horas seguintes, Henry acorda 3 vezes e pede colo à mãe. Monique, 1 hora e meia e 50 minutos, e Jairinho decide para o quarto de hóspede. 3 horas da manhã, 3 horas e meia, Jairo e Monique dizem à polícia que ouviram um barulho e encontraram Henry desacordado no chão no quarto que ele dormia. 4 horas da manhã, o pai é avisado. 3, chegou ao hospital Barra-Dor, mas Henry já estava sem vida às 4 horas e 30 minutos do dia 8 de março. Lesão hemorrágica na cabeça frontal, lateral e posterior, escoriação no nariz, contusões no rim e pulmão, hematomas punho e abdômen, hemorragia interna, rompimento do fígado. Essas foram as causas provavelmente da morte. Na realidade, a descrição da morte, o laudo. Indícios para a prisão. Necrópsia afastou a hipótese de acidente. Testemunhas levantaram contradições. Jairo pediu agilidade no atestado do óbito. Jairo e Monique tentaram jogar o celular fora. No inquérito paralelo, traçado perfil violento do vereador. Soft recuperou mensagens apagadas. Olha só. Aqui é o laudo. Se você ver aí, o laudo, a descrição cadavérica da criança, como ela chegou. Aqui toda a descrição e até foto do menino, as últimas aparições do menino, lá na padaria. Depois o Severo colocando a mão na cabeça do menino ali, ó, no elevador, e aí segue a série de tortura lá no apartamento, que é tudo escrevido aqui no gráfico, tudo muito bem feito. Complicado. Outro detalhe que nós vamos trazer ainda para fazer essa matéria bastante completa, essa notícia. Doméstica e babá de Henry Borel mentiram em depoimento. Vamos ver aqui se nós temos
Olha só. Tainá de Oliveira Ferreira, papá do menino, e Leila Rosângela de Souza Rose, empregada doméstica da casa de Monique Medeiros, e o vereador mentiram em seus depoimentos sobre a morte da criança. Segundo a investigação, Tainá sabia que Henry era agredido. Já Rose teria mentido ao dizer que o doutor do inferno não ficava sozinho com a criança. Além disso, Rose estava no apartamento do casal em pelo menos uma vez em que o menino foi agredido pelo diabo, um mês antes do assassinato da criança, melhor dizendo. Henry Borel, de 4 anos, foi levado sem vida. Henry Borel, de 4 anos, foi levado sem a vida a um hospital particular do Rio de Janeiro na madrugada do dia 8 de março. Nós temos já a descrição, como já sabe. A polícia disse sobre a babá. Cumpriram na manhã de quinta-feira, dia 8, mandado de busca e apreensão na casa da babá de Henry. Ao longo de um mês de investigação, a polícia reuniu provas de que Tainá Oliveira Ferreira mentiu em seu depoimento. Sabia que Henry era agredido. A investigação aponta que Jair participou de vários crimes, ou praticou a sessão de tortura contra o menino semana antes da própria morte. Ao ser questionado sobre o relacionamento de Jair e Monique, Tainá disse que esteve na presença dos três no máximo 4 vezes, sem que passasse 2 horas em cada ocasião, mas não percebeu nada de anormal. Os agentes reuniram elementos que indicaram que ela sabia sim que a criança havia sido agredida pelo padrasto ao menos uma vez em fevereiro. Tainá foi contratada para trabalhar como babá no dia 18 de janeiro deste ano de 2021. Também foi perguntada sobre as marcas que a criança poderia ter, mas disse que costumava dar banho em Henry e nunca viu qualquer marca de violência no corpo do menino. Aí vem a mentirada dela, que vai dizer que esteve pouco tempo ali, propriamente trabalhando com a criança. A última vez que esteve no condomínio Majestic, na cidade de Jardim, na Barra da Tijuca, foi em 5 de março, depois não voltou a falar com Monique até dia 18, um dia após a imprensa revelar o caso. Ele falou para ela, pediu que fosse até sua casa, e empolgou, pois o advogado de Jair queria lhe fazer algumas perguntas. O que a polícia diz, a doméstica Leila esteve no apartamento do casal em pelo menos um dos dias em que o menino foi agredido. Investigadores sabem também que Rose mentiu ao relatar que Jairinho não ficava sozinho com a criança. Casa limpo. A perícia foi feita no apartamento do casal na tarde da segunda. Que morreu quando os peritos chegaram lá ao local, de tanta funcionária do casal tinha feito a limpeza no lugar. Essa questão da limpeza foi em troca de um churrasco, segundo o que a polícia apurou. É cada coisa, cada minúcia, você fica parando para analisar. Parece um filme de terror, parece. É brincadeira. Vamos ver aqui para encerrar essa aqui da Monique. Professora de classe média do Rio de Janeiro, exercia o cargo de diretora da escola municipal, em Senador Câmara, na zona oeste da cidade. Morava em Bangu com os pais após separar-se do pai de Henry, Leniel Borel. A senhora Monique, 32 anos tinha. Ou tem. O cenário mudou quando ela conheceu o vagabundo, o Eliante, final de agosto de 2020, em almoço na Barra da Tijuca. O encontro virou um romance no mês seguinte. Foram morar juntos. A investigação da polícia revelou que Henry era vítima de agressões. Bom, já falamos. Selfie na delegacia. Semana após a morte, o menino revelar um laudo frio de Monique, que é filha também de uma professora e de um funcionário público da Aeronáutica. Após o enterro do filho, por exemplo, ela foi a um salão de beleza no shopping metropolitano na Barra da Tijuca, próximo de onde mora. Fazia as unhas das mãos e dos pés, escovou os cabelos e o gasto foi R$240. No dia do depoimento fez uma selfie que parece relaxada.
Muito estranho para uma mãe que perdeu um filho e ver estar em luto ou em pranto. Ó, aqui tá a vida nova dela com o Jairão aqui, o Diabão. No dia ele é bom. Ela pediu exoneração do cargo de diretor de escola e ganhou um cargo no Tribunal de Contas do município do Rio, onde passou a atuar no gabinete do conselheiro Luiz Antônio Guaraná. O salário também mudou na prefeitura, ela recebeu em fevereiro desse ano R$ 4.487. Já no Tribunal de Contas, no mês de março, recebeu R$ 12.177,04. Em troca de praticamente 3 vezes mais o salário dela, ela deu o filho para ser abusado. Isso é terrível, é verdade. Coisa de doido. Casal Nardoni. Aliás, já que a gente está falando de casal Nardoni, vamos lembrar um pouquinho desse caso terrível dos Nardones, ou do caso Nardoni, da Isabela Nardoni. Aí é o contrário, o caso da menina de 5 anos morta pelo pai e pela madrasta. Nesse caso foi padrasto e madrasta. Que coisa. E também era criança. Se você for ver na própria fotografia, nos dentinhos e tudo, a menina até meio parecida com o Henry. Eu vou mostrar do Henry. Eu falo Henry, mas é Henry. Ou ao contrário, quer dizer, eu falo Henry e é Henry. Você vê que o dentinho dele também é parecido, é tipo de criança, obviamente. Uma coisa. Tem uma semelhança um pouquinho. Coisa da minha cabeça, mas parece que tem sim uma semelhança. Parece ser coisa da minha cabeça, mas parece que tem uma semelhança sim. Vamos lá, vamos ver aqui o caso do Nardoni. Caso que abalou o Brasil na época também. Os camaradas ainda estão presos, mas é porque estão soltos, né? Isso se deu lá em 2008, é isto? É. Caso Nardoni. A menina que nasceu em 2002 foi morta em 2008. 5 anos para 6 anos. Andar do edifício do London, situado à rua Santa Leocádia, Vila Guilherme, São Paulo. O caso gerou grande repercussão e Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, respectivamente pai e madrasta da criança, foram condenados por homicídio doloso qualificado com agravante de parentesco com a vítima. A Alexandre cumprirá uma pena de 31 anos e 1 mês e 10 dias. No caso da madrasta, cumprirá 26 anos, 8 meses. Já está dando quase. Condenados aí, foram condenados em 2008, 2010, já temos 10 anos aí, mas quem passa, daqui a 20, 30 anos, aliás, até menos, a progressão de crime, esse Brasil, esses crimes hediondos, vocês não deveriam ter nenhuma progressão de crime, não deveria ter nada. Inclusive, nesses casos, eu sou defensor, não da prisão perpétua, sim, mas não de morte, eu digo. Pena de morte não, mas a perpétua eu sou favorável. Esse cara aprendeu que é bom pra tosse. Olha, até em alguns casos, eu não sei não, se não era boa a prisão, né? A prisão não, já não é prisão, é a pena de morte. Enfim, é um caso bastante emblemático, um pouco até semelhante por conta da criança, do casal e tal. Aliás, olha só, tudo cúmplice aqui também, apesar de ter negado. O pai Alexandre Antônio Nardoni, que era pai de Alexandre, advogado e tributarista Antônio Nardoni, sua filha. A irmã do Alexandre, a Cristiane Nardoni, negaram ter limpado a cena do crime.
Vou deixar isso para um próximo vídeo, que é um caso bastante extenso. Queda da menina, dela até foi mais grave, né? Caiu lá, 6º andar. Eles jogaram ela do 6º andar, né? Caiu. Brincadeira. Depois de 11 anos, um caso semelhante. E o pai que não descobriu, não deu crédito que o menino estava dizendo. Os pais têm que ser espertos, tem que analisar, ver, nunca duvidar da criança. Tá aí o comentário, meus caros, também trazendo várias notícias desse caso para a elucidação de muitos pontos, a informação e mais informações que tivemos desse caso aí. E agora vai ser investigado outros pontos. Será que ele também não cometia abuso sexual? Ou era só violência? Será que não tinha alguma ritualística macabra, magia negra, alguma coisa também? São pontos que devem ser analisados. Eles mesmos podem até utilizar a psicopatia como alegação mais adiante, ou até mesmo dessas questões de crença para diminuir a pena, não duvido também. Mas vamos acompanhar. Abraço e até a próxima.